Papo de Vestibular, um podcast do Poliedro. Olá, estamos começando mais um Papo de Vestibular, o videocast do Poliedro Curso. Eu sou o L.O., diretor do Poliedro, e estou aqui para falar com vocês sobre as mais bem ranqueadas faculdades de medicina no ENAMED. E para esse papo de hoje, pensando aí para você tirar todas as suas dúvidas, eu vou trazer para vocês o professor Dr. Ricardo Komatsu, ele que é diretor de graduação da FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília. Mas não estou sozinho. Hoje, nesse papo, para me acompanhar aqui, eu tenho a Natália Guedes, nossa orientadora educacional do Poliedro Curso. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Elio? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E também trouxemos aqui a nossa coordenadora, professora de redação, Fabiola Norberg. Seja bem-vinda, Fabiola. Muito obrigada, Leon. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui no nosso Papo de Vestibular, o queridinho podcast do Poliedro Curso. E para o nosso papo de hoje, é muito importante, nós vamos falar de FAMEMA, né, Nath? Pois é, então esse aqui vai estar recheado hoje, hein, gente? Eu quero lembrar vocês que a FAMEMA é uma universidade antiga, né? Ela foi fundada em 1966, já formou mais de 4.000 médicos aí, ela é pública, então não à toa, né? Tantos dos nossos ouvintes têm intenção de ingressar na FAMEMA, e o vestibular dela é organizado pela VUNESP. Só para dar uma contextualizada, gente. Sensacional, né, Fabiola? E a FAMEMA teve nota máxima no ENAMED. Então, para rechear a nossa conversa, deixar mais rica, convidamos o professor doutor Ricardo Komatsu. Doutor, muito obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, Elió, bom dia, Fabiola, bom dia, Natália. É com grande satisfação que nós representamos aqui a FAMEMA, a Faculdade de Medicina de Marília, né? E eu que sou não só egresso da FAMEMA, mas onde eu fui acolhido como docente e atualmente sou diretor de graduação, né? Posso dizer que, como filho da FAMEMA, é uma honra muito grande poder participar desse papo de vestibular do Poliedro. Legal, professor. Nossa, muito bom estar com você aqui, né? Hoje a gente vai falar de muita coisa. A gente quer falar de vestibular, quer falar de medicina e vamos falar a partir da FAMEMA, né? E aí você acabou de falar que você é filho da FAMEMA. Conta um pouco pra gente como que é essa experiência de estudar nessa faculdade que é tão importante. Olha, desde a minha época como estudante, nós temos uma proximidade muito grande do nosso currículo com a prática e com a realidade. Acho que isso é um marco histórico, não é? A Faculdade de Medicina de Marília, ela começa as suas atividades 60 anos atrás, dentro do Hospital das Clínicas de Marília, dentro do Hospital das Clínicas da FAMEMA, ou seja, a nossa inserção com a prática e com a realidade é algo que dura todas essas 6 décadas da nossa existência. Mais recentemente, nós implementamos um programa inovador de ensino-aprendizagem no curso de medicina e utilizando métodos ativos de ensino-aprendizagem como o PBL, Problem Based Learning, ou aprendizagem baseada em problemas. Nossa, isso é muito legal, porque é uma diferença tão grande na preparação dos alunos, né? Então, quando eles vão realmente para a carreira, né, de medicina, ter ali uma aplicação ativa durante a faculdade é algo muito legal. E eu vejo que muitos alunos falam, nossos alunos, né, falam da FAMEMA por conta disso mesmo. Eles são muito curiosos, eles querem muito saber, né, como que é estudar com uma metodologia ativa. Então, isso é muito legal. E eu queria saber de você, saber um pouquinho, assim, quais são as suas memórias, se tem alguma coisa que você lembra que foi marcante para você durante a graduação. Sim, eu acho que vários fatos marcantes, não é? Elas se cristalizam na memória da gente, fazendo com que a gente se lembre da primeira vez em que você viu algo, que você fez algo, não é? Que você produziu um efeito positivo na sua relação médico-paciente. Acho que todas essas circunstâncias, elas são cada vez mais concretas quando você tem o estudante como protagonista, quando você tem o estudante como autor das suas verdadeiras ações, não é? Eu acho que na evolução toda do currículo, desse currículo da FAMEMA, talvez uma das marcas foi
tentar deixar cada vez mais espaço para que o estudante de graduação possa verdadeiramente se formar como protagonista do seu processo educativo, né? Então, talvez na minha época o professor dirigisse muito mais as ações de cada estudante do que o que nós temos hoje. Hoje nós temos uma mediação, uma facilitação, uma orientação educacional, mas eu acho que essas experiências da prática, né, que realmente cristalizam a formação desse profissional de saúde, desse médico mais humano, mais comprometido, mais voltado às necessidades da sua comunidade local e global. Nossa, muito legal isso, né? É importante esse protagonismo mesmo. A gente sabe, né, como a gente fala muito sobre isso dentro da educação, né? De trazer isso de quando eles são pequenos até chegar na graduação mesmo, né? Para que sejam profissionais ativos, profissionais protagonistas também, né? Então, muito bacana você trazer tudo isso. Eu fiquei curiosa com uma coisa. Doutor, o senhor, acredito que não foi formado, né? A sua graduação aí na FAMEMA não tinha o método PBL ainda. Então, como é que foi esse processo, né? De se tornar alguém que lida com outro método que não aquele que foi o que formou o senhor? Então, fiquei curiosa com relação a isso. Essa é uma pergunta bem interessante. Embora eu tenha sido formado pelo currículo tradicional, eu tenho mais tempo como professor aqui na FAMEMA no novo currículo do que no currículo antigo, né? Então, eu participei da elaboração desse novo currículo já como docente, né? Um currículo integrado, como disse, baseado em problemas, que começou em 1997, que propõe uma exposição do estudante desde o início à prática e à realidade, né? Que tem um processo avaliativo, uma avaliação formativa e somativa contínua, permanente, né? E que necessita da preparação e do engajamento de docentes, de professores e de estudantes, né? Então, eu acredito que esse processo todo, ele foi uma mudança de paradigma, né? Talvez de ensinar para aprender e de entender a aprendizagem como um processo ativo que depende da interação entre quem, de repente, tenta ensinar algo, de quem tenta aprender, mas numa relação onde os dois, na verdade, aprendem a todo momento. Acho que essa é uma questão que plasma, de fato, a aprendizagem, né? Aprende um pouco quem ensina, né? E aprende talvez muito mais quem está tentando nesse processo ser cada vez mais ativo, né? De buscar a informação, de selecionar a informação, de avaliar criticamente a informação. Eu acho que nós deixamos de ter o desafio apenas do acesso à informação, né? E passamos, nas últimas décadas, a encarar um novo desafio de como selecionar a melhor informação para aquela aplicação prática, para aquele momento. Esse é um processo ativo de aprender a aprender. Talvez essa tenha sido a minha grande transformação como docente, né? Nessas décadas que eu vivo como docente, muito mais como docente do que como residente ou estudante aqui na Faculdade de Medicina de Marília. E eu acho que é um pouco a dúvida que o aluno também traz, né? A gente abriu as nossas caixinhas na rede social, inclusive, se você não segue o Poliedro Curso, vai lá e siga o nosso @ para você ter essa chance, né? Você que está nos ouvindo, ter essa chance de mandar suas perguntas na caixinha. E uma das perguntas que veio é se o método PBL é mais difícil. Eu imagino que essa pergunta tem a ver justamente com o que o senhor estava falando dessa transição, né? Os alunos brasileiros não são formados no ensino fundamental e médio num método PBL. E aí, de repente, eles vão para uma graduação em que eles vão ter que atuar. É normal ter um certo receio e de ser mais difícil. Então, o que o senhor diria em relação a essa pessoa? Foi a Bia que nos perguntou se é mais difícil ou não. Eu não diria que é mais difícil, Bia. Eu diria que é mais desafiador. Mas é alguma coisa que antecipa aquilo que um profissional de saúde precisa ser.
ele precisa ser muito proativo, no sentido de busca, de triagem, de seleção de informação, né, para melhor tomada de decisão a cada momento. Então, eu acho que nós simplesmente colocamos isso de uma forma muito clara desde o início do curso como algo estritamente necessário para o desenvolvimento do estudante, do futuro médico. Na verdade, eu acho que eu preciso colocar isso de uma forma clara, de que você tem que superar esses desafios, né? Eu entendo que o calouro, ele é uma mescla de surpresa, né, de medo, né, de temor, né? Mas eu acho assim, nós tínhamos que ousar para ter, desde o início do curso, né, um calouro mais engajado com a sua própria formação. Então, ao invés de eu dizer, eu vou dirigir o seu processo formativo, vou dizer, vou colocar na sua mão, né, uma boa parte desse processo de formação, da sua formação, né? Nós vamos discutir nos problemas as melhores formas de buscar a informação, né, para equacionar cada uma daquelas situações. Então, embora o termo difícil possa ser utilizado, né, eu diria que não é difícil. Na verdade, ele é desafiador. Mas a pergunta é a seguinte: existe algo na vida que não tenha sido, de fato, algo desafiador, né, que de fato importou e fez diferença na nossa vida? Então, acho que antecipar esses desafios, ainda que com problemas, né, de papel, na verdade, te preparam de uma forma muito efetiva ao longo desses 6 anos do curso, né, para que você se torne um melhor médico, um melhor profissional de saúde. Que legal isso, né? E eu fico pensando, né, para entrar numa faculdade, né, com metodologia ativa, como que o aluno precisa chegar? O que vocês esperam, né, desse calouro que está chegando aí na FAMEMA? O que eu posso dizer é que nós estamos muito satisfeitos com os calouros que nós recebemos aqui. Eu acho que são pessoas absolutamente comprometidas, são pessoas responsáveis, são pessoas que passaram por um processo de seleção muito rigoroso, não é? Então, eu diria que o grande capital que nós temos aqui na Faculdade de Medicina de Marília é o capital humano, de discentes, de estudantes e de docentes, não é? Eu acho que o estudante, ele sai de um ensino médio, de um curso pré-vestibular, muito bem preparado para receber toda essa atividade que envolve um método ativo de ensino-aprendizagem. Então, eu diria que são pessoas muito preparadas para isso, são pessoas muito responsáveis com a sua própria formação, são pessoas muito sintonizadas com a realidade, né, com o momento. E eu diria que uma das grandes qualidades, né, se nós somos, por exemplo, nota máxima no ENAD, no ENAMED, enfim, é muito por esse processo de acolhimento, né, por esse processo de envolvimento, por esse processo de corresponsabilização dos nossos estudantes. Eu diria que eles se adaptam em algum tempo perfeitamente, uns com mais ansiedade que outros, né? Mas eles se adaptam muito rapidamente, entendem quais são as finalidades, os propósitos do nosso programa, né? E interagem em programas de extensão, em programas de interação com a comunidade, nas unidades de prática profissional, né? Que eu acho que realmente a prática que plasma tudo aquilo que você imagina que possa se esperar de um profissional de saúde. Então, eu acho que a prática e a realidade são uma vertente fundamental do nosso programa de medicina. Que legal, muito bom. Você falou bastante do comprometimento e responsabilidade, né? Que quando tem isso é mais fácil mergulhar mesmo, né? Mergulhar de cabeça naquilo que eles estão se propondo, né? Na universidade. Então, você falou brevemente sobre os projetos de extensão. O que os alunos encontram na FAMEMA quando eles chegam aí, né? Quais são os projetos? Tem ligas? Como que é? Sim, os projetos, eles caminham para a curricularização das atividades de extensão. Então, nós temos
desde projetos como um cursinho pré-vestibular popular, né, para pessoas carentes, que inclusive conta com apoio, né, da sociedade para que isso ocorra, até projetos inovadores, né, de cuidados com a saúde de populações de risco em áreas carentes. Então, nós temos uma variada gama de oportunidades, né, para a atuação desses estudantes de medicina, né? Como eu disse, com todas as frentes de realidade que nós encontramos aqui no município de Marília, na nossa região. Então, acho que essa diversificação das oportunidades, né, de atuação, não só dentro de um hospital de ensino, um hospital-escola, ou dentro de um ambulatório de aprendizagem, um ambulatório didático, né, mas eu acho que isso se plasma, de fato, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de saúde da família, e mais, nas visitas domiciliares, né, mais que isso, no contexto de vida das pessoas. Quer dizer, a partir do momento em que eu coloco meus estudantes de medicina, de enfermagem, em contato com estudantes do ensino fundamental, por exemplo, nas escolas, né, aqui do município, eu consigo desenvolver programas de extensão que são muito interessantes, tanto para os meus estudantes, quanto para os estudantes dessa escola de ensino fundamental. Então, eu acho que são essas oportunidades de reconhecer na prática, de conhecer na prática, né, como vivem as pessoas, é algo fundamental. Porque como vivem as pessoas, muitas vezes, determinam como elas adoecem, né, como elas enfrentam esse adoecimento e como é que elas podem, na verdade, se tratar ou se curar dentro desse processo. Como elas podem ter uma perspectiva de ter uma qualidade de vida melhor. Se eu não aproximo o meu estudante desde o início do curso, desse contexto de prática, de vida, de realidade, tudo isso se torna mais difícil. Doutor, o senhor trouxe bastante informação de várias ações que vocês fazem dentro da FAMEMA e o ENAMED 2025, só tenho a parabenizar o senhor e o resultado da FAMEMA pela nota máxima e tenho certeza que é fruto de um trabalho muito, muito consolidado. Queria entender do senhor, quando a gente fala de ENAMED, essa formação médica, quais são as ações, além da que o senhor já trouxe, que consolidam a FAMEMA como essa referência dentro mesmo do ENAMED? Como eu já disse, o currículo integrado, os 2 primeiros anos são integrados, inclusive, com o curso de enfermagem. Nós temos atividades comuns, atividades conjuntas nos 2 primeiros anos de medicina, né, com a enfermagem. Essa tutoria em pequenos grupos, né, essa possibilidade de problematizar a vida, a realidade das pessoas que estão mais próximas dessas unidades de saúde, elas criam uma extensão muito maior de um hospital-escola, de um hospital de ensino, de um HC-FAMEMA. Elas possibilitam que você coloque o estudante em contato com a vida das pessoas, né, das comunidades onde esses estudantes conseguem atingir. Então, eu acho que ter o Hospital das Clínicas como um cenário prático de aprendizagem, né, é algo fundamental, mas essa extensão dentro das unidades de prática profissional que nos possibilitam essa preparação. É óbvio que tudo isso requer simulação realística, tudo isso requer tecnologia e informação, tudo isso requer ambientes seguros de aprendizagem antes de expô-los a um ambiente real, né? Mas eu acho que muito em breve essa Faculdade de Medicina, a FAMEMA, ela vai estar propondo um currículo um pouco mais inovador. Nós devemos partir para atividades profissionais confiáveis, para as APCs ou para as IPAs, né? Que seria a forma de dizer seguramente se para determinados procedimentos médicos, né, eles estariam preparados até o 6º ano de medicina. Então, nós caminhamos muito por uma intensificação da valorização, por exemplo, da avaliação
nos cenários de trabalho, nos cenários reais de prática, né? Então, eu acho que cada vez que nós conseguimos aproximar mais o nosso currículo do contexto de realidade, de vida das pessoas, né? Especialmente das pessoas que requerem atenção em saúde, eu acho que nós criamos um currículo melhor, né? E aí nós vamos para além dos exames, né? Quer dizer, para além do ENAD, do ENAMED. Eu quero que cada vez mais o profissional que a gente forme aqui seja um profissional confiável. Olha, doutor, o senhor deixou a gente aqui curioso com essa fala de mudança. Tenho certeza que já deixou todo mundo com uma pulguinha atrás da orelha querendo saber mais. E é muito bom ver o quanto essa preocupação de atualização, manutenção, desenvolvimento do curso e do currículo. E pensando muito nisso, como que a FAMEMA avalia, por exemplo, esses exames, que nem o ENAMED, que nem o ENAD, diante da grande oferta de cursos de medicina e da área de saúde que a gente tem hoje no Brasil? Certamente nós celebramos os resultados como uma conquista dos nossos estudantes e professores, né? Mas nós estamos com um olhar para muito além desse processo regulatório, avaliativo, né? Eu acho que nós estamos em busca de formar profissionais médicos mais confiáveis. Nós vivemos no momento uma crise de confiança nos profissionais de saúde e também nos médicos, né? Então, eu acho que a partir do momento em que essa faculdade ela se propõe a começar a discutir novas formas de avaliar, de certificar, enfim, de assegurar que em determinados procedimentos o nosso egresso está perfeitamente em condições de uma prática clínica segura, não é? Eu acho que esse é o caminho que nós estamos buscando nesse momento. Em 1997, nós fizemos uma grande revolução no processo de ensino-aprendizagem, né? Tudo isso que nós discutimos aqui é fruto desse processo, né? Mas eu acredito que em 2027 talvez a gente tenha mais novidades para apresentar, né? Quem sabe um currículo diferenciado que nós vamos estar construindo ano a ano a partir daí. Então, se você tem interesse em ser um estudante de medicina, né? Se você tem interesse em aceitar novos desafios, ajudar a construir novos currículos, né? Talvez um novo percurso educacional mais seguro, mais confiável, né? Para a formação médica, você está convidado a prestar nosso vestibular, quem sabe ser aprovado, né? Ser um dos nossos estudantes e ajudar a construir essa nova realidade aqui na Faculdade de Medicina de Marília, na FAMEMA. Doutor Ricardo, isso fez com que a gente pensasse aqui se a prova de vestibular também vai ter alguma mudança, né? Então, hoje é feito pela VUNESP, é uma prova longa, feita num dia só, com as questões e também a redação. Tem alguma perspectiva de mudança nesse sentido? O senhor cogita alguma mudança no ingresso, na prova de ingresso, ou tudo se mantém? Para este ano, para o próximo concurso, quero que vocês permaneçam todos muito atentos, né, ao edital, né, da Unesp, os prazos, mas nós não vamos efetuar nenhuma mudança drástica no processo. Acho que o processo vai ser guardadas as pequenas mudanças necessárias, né, muito semelhante ao dos anos anteriores. Para o futuro, acho que isso é uma discussão interna ainda em curso, tá? Mas, assim, para o próximo processo seletivo, para o próximo vestibular, não existe nenhuma mudança grande prevista. Então, eu estou vendo que a gente vai fazer um papo de vestibular no ano que vem para o senhor contar as mudanças do vestibular de 2028. O de 27, pelo que eu entendi, permanece, VUNESP, redação e tal, mas o de 28 eu estou achando que talvez tenha alguma diferença. É isso? Podemos Talvez, agendar, doutor? Estamos estudando, né, essa questão de fazer, por exemplo, em 2 dias. Nós fizemos um estudo para esse ano, nós achamos que fosse viável, né? Mas provavelmente é uma discussão que vai voltar, uma discussão interna que vai voltar à Faculdade de Medicina de Marília e quem sabe
o ano que vem a gente tem alguma novidade. E isso que o senhor falou é um gancho para uma pergunta que apareceu, que se tem, né, essa possibilidade de dividir em 2 dias, porque as notas dos candidatos, quando a gente olha a performance deles no vestibular, as notas costumam ser um pouco parecidas, né? Então, não sei se vocês acompanham esse tipo de dado e se teria a ver com isso, né? Com notas muito semelhantes. Os alunos em redação, que é a minha área, eles até costumam dizer, é uma prova de correria, a gente tem que fazer a redação muito rapidamente. Então, não sei se é para isso que vocês estão olhando nesse momento. Eu diria que eu gostaria, assim, eu pessoalmente, né, eu tenho uma formação na área de educação, meu doutorado é em educação, então eu vejo com bastante carinho a possibilidade de dar um tempo a mais para essa redação, por exemplo. Eu me sinto bastante atraído por essa ideia. Tem toda uma logística envolvida para isso e acho que essa é uma discussão ainda interna, mas assim, pessoalmente eu veria com bons olhos, né, que o nosso candidato tivesse um pouco mais de tranquilidade para fazer essa redação. É legal falar isso, porque a Fabi falou da questão de redação, mas das questões objetivas, eles também falam isso, né? Nossa, eu preciso gabaritar, preciso acertar tudo. Se eu vou passar na FAMEMA, eu tenho que fazer tudo nessa prova. Então, é legal saber que vocês estão olhando para isso, olhando esses dados, né? Pensando com carinho, porque é uma forma até de tranquilizar os nossos alunos, né? Que eles estão ali sempre buscando um bom rendimento, mas essa questão de ter a sensação de preciso gabaritar tudo é sempre algo, né, que traz aí uma ansiedade para eles também. Sim, eu acho que em relação às questões objetivas, aos testes de múltipla escolha, acho que cada vez mais os nossos estudantes, eles são pressionados, né, a desenvolverem essas habilidades, né? E eu acho que eles têm muitas habilidades para isso e eu acho que essa é uma habilidade no momento absolutamente necessária para o concurso vestibular, né? Mas eu acho que balancear isso um pouco com um espaço mais criativo, né? Como avaliação aí em relação à redação, é uma coisa que nós vemos com muito carinho e é uma das questões que nós vamos estar discutindo para os próximos vestibulares. Doutor, e o senhor trouxe aqui muitas informações sobre o curso. Eu queria entender um pouquinho mais, quando o senhor falou do currículo, da enfermagem, da medicina junto, qual que é a ideia pedagógica disso? Qual que é a fundamentação para o senhor mostrar para a gente um pouquinho? A ideia é constituir equipes e mostrar que quando você vai para uma prática profissional, o médico ele não trabalha só. Ele trabalha numa relação muito próxima com a equipe de enfermagem, com o enfermeiro. Então, a hipótese é de que se eu começar esse processo, né, o mais rápido possível, não vou dizer precoce, porque eu acho que começar no primeiro ano pode ser adequado, não precoce, né? Mas se eu começo já no primeiro ano de formação, eu tenho mais chances de que esse profissional, no futuro, ele seja mais sensibilizado, né, para fazer essa ponte entre medicina e enfermagem. Então, eu considero que a partir do terceiro ano de enfermagem, as especificidades são muito grandes, né? Então, eles vão para um percurso diferenciado. Mas nos 2 primeiros anos, eles têm a unidade de prática profissional, os laboratórios de prática, né? Eles desenvolvem conjuntamente. Então, eu acho que isso foi um passo significativo no nosso programa, tomado já décadas atrás, né? Mas que foi um passo acertado, né? No sentido de tentar integrar um pouco mais, né, esse entendimento de que o cuidado em saúde ele tem que ser compartilhado. Ele tem que ser compartilhado de um lado com uma equipe, do outro lado muitas vezes com uma família ou com cuidadores do paciente, não é? Então, eu acho que esse sentido de um entendimento mais coletivo do processo, né, de necessidade de integração do profissional em equipes, é que nos orientou para essa inovação que nós fizemos aí, à época, de colocar estudantes de medicina e enfermagem trabalhando juntos na comunidade. Muito bom, doutor. Esse lado humano é muito importante, né? A relação do médico no momento de tanta necessidade do paciente, ter essa parceria, ter essa coletividade é muito significativo. E pensando muito nesse lado da humanização, do todo,
como que enfrenta um estudante de medicina que vai ter aí 6 anos de preparação e com curso integral e todas essas rotinas? Como que é essa rotina universitária desse estudante de medicina? Eu acredito que desde a minha época, né, muitos anos atrás, o curso de medicina sempre foi um curso muito exigente de tempo, de dedicação, de comprometimento, né? Hoje nós tentamos balancear melhor, né, limitar um pouco plantões, né, uma semana típica, as atividades, especialmente no internato, né, para que eles não extrapolem, né, que eles mantenham outras atividades, mas assim, é um curso não só integral, é um curso de imersão, é um curso intensivo, né? Eu diria que 6 anos parece ser um bom tempo, mas nem sempre 6 anos são um tempo suficiente para você formar adequadamente, né, todo um conjunto de estudantes que ingressam anualmente aqui na Faculdade de Medicina de Marília. Então, eu acho que essa dedicação, ela é fundamental. Acho que o estudante que vem fazer medicina, que vem fazer a FAMEMA, ele tem que saber que nesses 6 anos ele vai ter que se dedicar integralmente a isto, senão ele não vai adquirir as competências necessárias para se tornar um bom profissional. Sensacional, doutor. Doutor, ainda puxando mais ainda um pouco dessa vida, dessa rotina, dessa dinâmica, como que é a rotina desses estudantes dentro do Hospital das Clínicas? O senhor trouxe o hospital como um diferencial, uma coisa que é marcante no processo de aprendizagem. Como que é essa rotina deles dentro do hospital? A rotina no hospital, ela se aproxima muito, não é, de uma rotina, por exemplo, de um médico residente. Ele vai ter escalas de plantão, né? Ele vai ter atividades em enfermaria, ele vai ter atividades em ambulatório, na unidade de emergência, na unidade de terapia intensiva, no centro cirúrgico. Então, quando eu falo de uma imersão, é que ele não vai poder estar olhando no relógio, falar assim, a cirurgia não terminou, mas eu preciso ir embora, né? Quer dizer, esse comportamento que se espera de um interno no 5º, 6º ano é um comportamento muito próximo daquilo que se espera de um médico residente, de um médico, né, que está fazendo uma especialização, ou de um profissional de saúde pleno. Quer dizer, é isso que eu digo quando eu falo assim, dificilmente o estudante vai falar assim, professor, eu saí às 7, né, devia ter saído às 5, né? Porque quando ele saiu às 7, ele vai me dizer assim, puxa, mas eu aprendi tanto nessas 2 horas extras que eu fiz aí, né, que isso vai fazer uma diferença para mim, para toda a minha vida. Quando me perguntam coisas significativas na vida, né, uma vez, numa aula prática de propedêutica de beira de leito, um professor de propedêutica, que era um cardiologista, achou que eu não saberia identificar o que na época era um marca-passo, né, no tórax, na região anterior do tórax, do paciente. Mas eu tinha tido uma experiência prévia, eu tinha visto colocar um marca-passo no meu avô, né? Um estudante de medicina me deixaram entrar lá, tal, no centro cirúrgico, o cirurgião cardíaco me mostrou todo o procedimento, né? Eu assim, sem palpar, só de olhar, falei assim, professor, isso é um marca-passo cardíaco, né? Definitivo. Ele não é o provisório, não é o que está externo, ele está debaixo da pele, né? Ele perguntou para mim, poxa, mas você nem precisou palpar? Eu falei, não, eu conheço mais ou menos o formato de um marca-passo, porque eu já vi um. Então, acho que é isso que faz diferença, né? É aquilo que você aprende na prática, aquilo que nós chamamos de uma aprendizagem significativa. O que vai fazer algo ser significativo na tua vida, algo que faz sentido para a sua vida, é algo que faz sentido para a sua aprendizagem, é algo que faz sentido para aquele momento que você vive. E que pode ser um momento único, uma oportunidade única. Muito bom, doutor. Doutor, e isso os alunos fazem desde o 1º semestre, eles já estão dentro do hospital, estão ali acompanhando os atendimentos, as relações? Veja bem, o hospital, ele requer um certo preparo. A gente começa na comunidade, começa na unidade de saúde da família, começa na atenção básica, na atenção primária, né? Porque ele precisa ser preparado, inclusive,
para o uso de equipamento de proteção individual, todas essas questões para a segurança do paciente. Eu não posso expor um estudante do primeiro ano, né, sem uma determinada proteção, né, para esse paciente. Então, além de ter uma supervisão, preciso ter um ambiente muitas vezes mais seguro para essa atuação que dentro do hospital, né? Então, ele progressivamente ele vai se aproximar do hospital, né? Mas o que é importante, assim, nós entendermos é que boa parte do cuidado à saúde não acontece no nível terciário, quaternário, né, de atenção à saúde. Vai acontecer no nível primário, secundário, né? Então, nós tentamos viabilizar experiências, às vezes, de uma visita domiciliar, né, de uma reunião de equipe de saúde da família, na unidade de saúde da família, né, que são oportunidades mais adequadas de uma aproximação desse cenário prático, né? Então, nós temos níveis e gradações aí dessa aproximação do nosso estudante com essas atividades, particularmente as hospitalares. Como eu disse, a segurança do paciente ela é fundamental, né? Então, eu preciso dizer em que momento um estudante pode observar, em que momento ele pode fazer sob supervisão, em que momento ele, quem sabe, lá na frente ele vai poder fazer algum procedimento sozinho. Muito bom, doutor, muito bom mesmo. Meninas, vocês têm alguma coisa mais que gostariam de perguntar para o doutor? Eu acho que só saber se você tem alguma dica para os nossos alunos, né? Agora, tanto para a preparação para os vestibulares, quanto para o momento de entrar na universidade mesmo. Qual seria a sua dica para eles? Minha dica é a seguinte: eu acho que você tem que se dedicar de corpo e alma sempre para tudo aquilo que você quer. E a primeira pessoa que precisa acreditar que você pode é você mesmo. Então, não desista dos seus sonhos, né? Se você quer entrar na FAMEMA, se você quer entrar em qualquer outro curso de medicina, ingressar em qualquer profissão, não desista dos seus sonhos. Acho que você tem que estruturar suas atividades, você tem que ser realista, se preparar adequadamente, né? Contar com todo o auxílio possível, né? Toda a tecnologia existente, né? Mas uma das coisas importantes, acho que para ser médico, é querer ser médico, né? Para entrar na FAMEMA é querer entrar na FAMEMA, um curso de medicina, né? Então, acho que, para além da dedicação, que é absolutamente necessária, a sua convicção de que você pode, né, é algo essencial para o seu sucesso. Boa sorte. Legal, obrigada pela dica e obrigada por incentivar os nossos alunos também. Acho que essa fala é importante para que eles continuem, né, com o objetivo deles, com o projeto que eles têm. Então, muito obrigada. Gente, muito bom. Doutor, muito obrigado por todos os spoilers, aumentando a vontade aqui dos nossos alunos de estarem na FAMEMA, de cursarem a FAMEMA. Tenho certeza que a preparação segue muito firme e muito forte. Doutor Ricardo, muito obrigado pela participação. Foi sensacional ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade em nome da Faculdade de Medicina de Marília, da FAMEMA, né? E os cumprimento pela iniciativa e pelo incentivo que vocês estão dando aí para os seus estudantes, né? E eu acredito que essa influência é uma influência muito positiva, né? De poder permitir que as escolas se exponham um pouco mais para que vocês entendam todo o processo de formação, né? Um processo complexo de formação do médico no Brasil. Um grande abraço para vocês todos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Ricardo. Foi um prazer essa aula, né, de medicina humanizada. Eu acho que os nossos alunos já têm muito esse desejo. A gente aqui no Poliedro estuda muito as provas, oferece para eles tecnicamente tudo que eles precisam para ingressar, mas acho que essa ponte, né, que se criou aqui nesse momento, de saber, de ouvir do senhor como é a perspectiva de aprendizado lá, ela é fundamental para que os alunos entendam que eles estão nessa jornada, que a gente aqui no Poliedro vai auxiliar até um certo momento, e aí eles vão ingressar e vão ser tão bem acolhidos e recebidos com uma formação tão humanizada e preciosa.
Obrigada pelas palavras do senhor, foi um prazerzão poder entrevistá-lo. E a você que nos ouviu e nos acompanhou, muito obrigada também. Fique de olho nas nossas redes, no nosso perfil do Instagram, mande suas dúvidas na caixinha. Esse foi mais um Papo de Vestibular, a gente se vê nos próximos. Um beijo, tchau, tchau. Esse foi o Papo de Vestibular. Siga o Poliedro nas redes e não perca as próximas edições.